Olá, estamos mais um dia no nosso canal Mediação e Inclusão e hoje, direto do consultório, nós vamos falar um pouquinho sobre psicopedagogia clínica. Você sabe que o nosso canal ele é voltado para pessoas interessadas no tema da inclusão, no tema da psicopedagogia clínica. E eu tenho recebido inúmeros e-mails de pessoas, de profissionais, de estudantes da área, perguntando como é que atua o psicopedagogo clínico. A questão é a seguinte: a escola ela vai sinalizar junto aos pais as crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, né? Chega alguma queixa e chega pra gente aquele pai, aquela mãe, aquele responsável com a criança com necessidade especial ou com dificuldade de aprendizagem. E aí nós começamos o que a gente chama de intervenção, né? A intervenção é você atuar naquela questão da dificuldade de aprendizagem da criança na clínica, para que a gente feche um diagnóstico, né? Fechando um diagnóstico, a gente consegue fazer as chamadas intervenções. Então, o trabalho da psicopedagogia clínica é realmente, né, ajudar nas questões de dificuldades de aprendizagem, né? Geralmente, crianças que iniciam na fase de alfabetização, né, com 6, 7 anos, algumas apresentam alguma dificuldade de aprendizagem e vêm pra gente no consultório pra gente tentar minimizar, né, as questões de dificuldades de aprendizagem, junto com uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes um neuropediatra, uma fonoaudióloga, um psicólogo. E o psicopedagogo clínico, ele faz parte da equipe multidisciplinar, aonde ele vai fazer as chamadas intervenções. Lembrando, né, que o nosso trabalho no consultório é sempre de forma lúdica, né, de forma que a criança ela possa sentir segurança naquele profissional que está atuando com ela. Então, o trabalho da psicopedagogia clínica, né, é minimizar essas dificuldades de aprendizagem. E a psicopedagogia clínica, de fato, ela dá resultado quando ela é feita, né, com um trabalho sério, quando um psicopedagogo mesmo ele se dispõe a estudar, né, a trabalhar, né, com aquela criança de forma criteriosa. Né? A gente recebe um relatório da escola, a gente tem acesso, né, aos cadernos, às avaliações da criança, e aí a gente vai fazendo vários testes, né, pra gente ver se é déficit de atenção, se é dislexia, se é descalculia, se é TDAH ou qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem. Então, no primeiro momento, né, a gente faz um trabalho em conjunto, psicopedagoga, família e escola. A gente faz uma anamnese, né? Anamnese, né, é um relatório onde a gente pergunta um pouco da vida da criança, um pouco da trajetória escolar, um pouco do contexto social. A gente faz essa anamnese e depois a gente parte, né, para o fechamento do diagnóstico, né? São vários testes, várias atividades que a gente possa fechar um diagnóstico. Posteriormente, fechando esse diagnóstico, nós partimos para uma intervenção. Porque depois que é fechado um diagnóstico, que também depende muito do neuropediatra, da equipe multidisciplinar, fechando um diagnóstico, nós partimos para uma intervenção direta, né? Por exemplo, se a criança ela tem o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós vamos fazer uma intervenção direta para aquela criança que está com TDAH. Ou se ela é disléxica, por exemplo, nós vamos fazer uma intervenção direta para dislexia. Então, a psicopedagogia clínica, ela vai trabalhar de uma forma muito individual, tá ok? Que lá na escola o professor vai sinalizar, porque realmente as turmas não são homogêneas, né? Toda turma é heterogênea, né? Crianças, elas alcançam um grau de desenvolvimento num modo muito particular.
E quando o professor, né, sinalizar que aquela criança não está atingindo os critérios estabelecidos pela série que ele está, vai aí que entra o nosso trabalho de intervenção clínica. Por isso que existe o psicopedagogo clínico. E por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem o que é um psicopedagogo clínico. É aquele profissional que ajuda, que trabalha com intervenções, né, que trabalha diretamente com aquela criança que apresenta alguma necessidade, alguma dificuldade na escola. Como eu sempre, né, dou palestras e dou cursos voltados para essa área, eu trabalho muito com profissionais, principalmente com professores. E quando a pessoa termina o curso de pedagogia, a primeira pós-graduação que ela vai fazer, de fato, quase todos que eu conversei, é psicopedagogia clínica e institucional. E eu vejo, né, apesar das pessoas fazerem a pós-graduação, terem o certificado em mão, elas não sabem de fato atuar. Então, o nosso intuito nos vídeos é sempre orientação. O trabalho da psicopedagogia clínica é intervenção. O trabalho da psicopedagogia clínica é, de fato, minimizar os transtornos de aprendizagem. Né? Eu sempre digo, né, quem está me acompanhando no meu canal, quem está acompanhando no meu Facebook, que você tem que ser um profissional diferenciado, né? Quando você faz a diferença na vida daquela criança, quando você consegue fazer com que aquela criança ela vença um obstáculo, você fez de fato o seu papel, você fez de fato, né, o seu trabalho com competência. Então, o profissional, o psicopedagogo clínico, né, ele vai entrar de cabeça, ele vai entrar de alma mesmo nesse universo da psicopedagogia clínica. Ele vai tirar um tempinho, né, na casa ou no próprio consultório dele, que ele vai estudar, né, as avaliações, ele vai estudar um pouquinho daquela criança, e aí ele vai parar e vai falar, olha, essa criança aqui ela tem um déficit na leitura, ou ela tem um déficit na matemática, mas o que eu posso fazer para minimizar, o que eu posso fazer para que aquela criança ela possa atingir os critérios da série dela. Então, o nosso trabalho na psicopedagogia clínica vai ser sempre orientação, vai ser sempre intervenção, né? E assim, graças a Deus, né, quando eu recebo, depois que eu já tratei daquela criança, eu recebo, né, um feedback dos pais, da escola, olha, o seu trabalho foi primordial, né, na trajetória da construção do conhecimento daquela criança. Eu fico muito feliz, porque o nosso objetivo sempre é a construção do conhecimento, porque às vezes, infelizmente, os professores que estão atuando na sala de aula, eles estão acostumados só com turmas homogêneas, né? Só com aquelas crianças que vão no ritmo normal, dito normal. E quando, né, o professor ele pega uma turma totalmente heterogênea, ele fica um pouco desestabilizado até emocionalmente. Então, quando a gente trabalha na psicopedagogia e a gente também conversa com o professor, a gente também orienta os professores, a gente sente, né, que o professor ele precisa ser orientado, ele precisa entender que cada turma é uma. Eu pego muitas professoras, né, de escolas distintas e professores que estão acostumados a, por exemplo, ficar 10 anos numa turma de primeiro ano, 5 anos numa turma de terceiro ano. E o que eu acho assim interessante, né, infelizmente desagradável, que muitos professores utilizam o mesmo plano de aula há 10 anos, né? Troca turma, sai turma e ele utiliza aquele mesmo plano de aula. Então, né, é pensar numa coisa que vai muito além. O psicopedagogo clínico, né, ele acaba tratando a criança com necessidade especial, mas também ajudando o professor que às vezes não sabe tá lidando com essa situação. Então, esse vídeo de hoje foi pra gente falar
como atua o psicopedagogo clínico. No próximo, a gente vai ter um tema mais interessante. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!